Nós vamos meditar na palavra de Deus, lá no Salmo 37. Mas antes de ler com você alguns versículos daquele salmo, quero trazer à sua lembrança uma história folclórica de lá do Oriente que chegou até nós a partir da lendária Mil e Uma Noites. É aquela imagem de um jovem que pega uma lâmpada mágica, esfrega e dali sai um gênio. E o gênio concede 3 pedidos para aquele jovem que pode esfregar a lâmpada. Esse enredo ficou famoso no Ocidente com a história de Aladim e sua lâmpada maravilhosa, quando, naquela versão das Mil e Uma Noites, da tradução de Antoine Galland, ele traz esse conto que ele ouviu de um sírio chamado Haná Diab, mas a ideia de espíritos presos em lâmpadas que pode sair desses objetos e fazer vinganças e operar coisas extraordinárias já está presente lá no folclore do Oriente. Aqui, em especial, essa visão do gênio que esfrega a lâmpada, que tendo a lâmpada esfregada ele sai e concede 3 desejos, certamente seria a solução para muitas pessoas. Imagina você encontrar um objeto mágico desse, esfregar e poder fazer os seus pedidos. Certamente alguns pediriam muito dinheiro, pediriam saúde e talvez mais algum objeto de seu desejo. Mas quando o tempo passa e a gente vai ponderando algumas questões, percebemos que essas não são talvez as melhores coisas da vida. E aí alguém mais sábio talvez dissesse assim: olha, eu quero primeiro que os meus melhores sonhos sejam realizados. Não todos, mas aqueles que de fato são bons, são os melhores. É bem possível que alguém também dissesse assim: eu quero também que os meus maiores medos, aqueles meus temores grandiosos, não se cumpram, não aconteçam. Quero ser livre dessas coisas. E talvez alguém ainda ousasse dizer: eu quero descobrir o verdadeiro caminho da felicidade. Mas quanto mais nós ponderamos a respeito desses pedidos, mais nós percebemos que eles encontram falhas e que nós não vamos conseguir realização plena com 3 desejos, sejam eles quais forem. Se você reconstruir essas frases, reconstruir esses desejos e repensá-los, eles vão sempre precisar de refinamento e ainda assim não vão alcançar o âmago daquilo que você precisa para viver confiado, feliz, pleno e realizado. É justamente por isso, irmãos, que nós não confiamos numa lâmpada mágica ou num ser folclórico, mas nós temos a plena consciência de que existe um Deus todo-poderoso, o Senhor que entra em aliança com o seu povo, que governa as nossas vidas e que nos conduz de tal forma que nós experimentamos a bênção da bem-aventurança enquanto transitamos nessa terra. E é por isso que a nossa reflexão gira em torno do tema muito mais que 3 desejos. Nós temos, na verdade, um Pai abençoador que nos mostra o caminho da confiança, da plenitude e da satisfação. E para isso eu quero convidar você agora a ler comigo o Salmo 37, versos 1 a 11. Salmo 37, 1 a 11. Diz assim o texto: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois ele dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal.
porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Amém. Vamos orar? Pai, nós louvamos o teu nome. Como a tua palavra é rica, Senhor, e nos traz à mente tudo aquilo que é estar no Senhor e viver em tua presença. Nós queremos, por meio da tua palavra, Senhor, refletir agora e trazer à nossa memória aquilo que de fato pode encher o nosso coração de esperança. Nos faz, ó Deus, então atentos, ilumina nossa mente e o nosso coração pelo teu Espírito Santo para compreendermos essa porção das Escrituras. E em nome de Jesus, alimenta-nos com tua palavra para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse salmo é um salmo um pouco diferente da maioria deles. Você pode perceber que os salmos normalmente têm um progresso de ideias, normalmente muito claro, e numa linguagem própria do que seria uma poesia hebraica. Esse, em especial, parece que, apesar de discorrer sobre uma ideia, apesar de discorrer sobre um conceito, ele tem muito mais declarações proverbiais do que aquela progressão da poesia dos salmos. O que é que isso tem a ver com a nossa ideia? Que a maioria dos comentaristas concordam que esse salmo pode ser dividido em 4 blocos, mas apesar dessa divisão, não há de fato uma progressão. Há declarações de provérbios. E declarações proverbiais são ditos de sabedoria. São ditos que devem chamar a nossa atenção, porque naquela frase concisa, curta, elaborada de uma forma tão interessante, nós encontramos sabedoria para a vida. São pérolas que, de fato, enchem o nosso coração e o nosso caminho de uma vida muito mais repleta de bem-aventurança do que se não atentássemos para elas. Há diversos tipos de provérbios, nós conhecemos os provérbios populares, por exemplo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Aí você pergunta o que é que isso tem a ver? Isso tem a ver que a persistência, a perseverança, mesmo que as atitudes sejam pequenas, fracas, frágeis, vão acabar, pela persistência, alcançando determinado resultado. E a gente começa a perceber que os provérbios, eles de fato têm sabedoria. Os provérbios bíblicos, então, são inspirados pelo Senhor, inspirados pelo Espírito Santo. E quando você vê esse trecho que nós lemos, do verso 1 ao verso 11, os provérbios que aqui estão contidos estão direcionados a um coração que está inquieto. E esse coração inquieto está inquieto porque contempla a vida, olha as atitudes dos ímpios, percebe como as pessoas estão agindo e não encontra razão para tanta felicidade em meio a pessoas que não consideram o Senhor. Veja que o texto começa com uma exortação dizendo: não te indignes por causa dos malfeitores. E por que o texto começa assim? Porque é bem provável e é bem possível que os justos, ao contemplar a prosperidade dos ímpios, se inquietem no coração. Fique incomodado. Como podem pessoas que não consideram o Senhor, que não amam a lei de Deus, que andam da maneira como querem, viverem felizes, viverem alegres, desfrutarem de tanta coisa, enquanto pessoas simples que amam o Senhor e que procuram viver segundo a vontade de Deus não conseguem usufruir das aparentes bênçãos que esses ímpios conseguem desfrutar. Então, o salmista começa repreendendo essa indignação, dizendo: olha, não fique indignado por causa desses malfeitores, não tenha inveja dos que praticam iniquidade. E ele traz uma lição. Ele diz que, na verdade, esses ímpios que têm aparente prosperidade, eles são como a erva, como a relva. Em Israel, era muito comum no inverno a relva florescer, verde, aparentemente viçosa e cheia de vida, mas tão logo o sol escaldante do verão aparecia, então essa erva murchava
e o tempo de durabilidade, de vida dessa erva era muito curto, muito pequeno. Assim também, o salmista chama a atenção para aqueles que, por acaso, estão contemplando algum momento de felicidade de alguém ímpio e comparam com as cargas que carregam durante a vida. Então, diante dessa situação, ele nos convida a contemplar algumas verdades proverbiais que devem alimentar a nossa vida e guiar os nossos passos. E aí, em primeiro lugar, ele nos ensina a confiança que guia o proceder. Veja o que diz o verso 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Ao invés de estar indignado, ao invés de estar incomodado com aquilo que os ímpios estão conseguindo, com a felicidade com que outros parecem mostrar, você deve entender que, na verdade, isso é passageiro e, como é passageiro, você deve olhar para além desse movimento que você vê agora, que você vê no hoje, e deve confiar no Senhor. E quando você confia no Senhor, essa confiança deve lhe conduzir a fazer o bem. Portanto, essa é uma confiança que guia o nosso proceder. É uma fé que sustenta a nossa ética. É uma crença que molda as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso caráter. Portanto, a prosperidade dos ímpios pode incomodar, porque ela é visível, ela é barulhenta, na maioria das vezes é injusta. É quando você vê pessoas que trapaceiam sendo promovidas, enquanto quem trabalha e tem direito permanece esquecido. É o vizinho que ostenta conforto sem escrúpulos, o colega que mente e alcança resultados, o conhecido que abandona a fé, mas parece viver em paz. São famílias que ignoram Deus e ainda assim desfrutam de viagens, status, saúde, e o coração do justo, cansado de lutar, de remar contra a maré, pergunta: vale a pena continuar crendo, servindo, esperando? O salmista nos convida então a olhar para além do momento. O sucesso do ímpio é como essa erva, é temporário. Então nós precisamos inverter o nosso olhar. Não olhar para um ponto histórico apenas, mas olhar para o curso da história e conseguir enxergar no decorrer dos anos como Deus conduz de forma diferente ímpios e justos. Percebam, irmãos, quando nós olhamos a longo prazo, ninguém que vive uma vida de fato ímpia permanece em alegria constante. Normalmente, como diz o Salmo, Deus os põe em lugares escorregadios e logo os seus pés vacilam e eles caem. Mas aquele que faz a vontade do Senhor, esse permanece para sempre. O salmista nos convida então para olhar além do momento. O sucesso do ímpio é como a erva, e essa erva que passa rapidamente não pode nos tentar. Quando nós somos tentados a observar a vida dos ímpios, precisamos entender então a diferença entre o passageiro e o permanente, entre alegrias pontuais e felicidade perene, entre os eventos que aparentam sucesso na vida e, de fato, uma vida de bem-aventurança. É com esse olhar que nós somos convocados pelo Salmo a confiar no Senhor. E então essa fé que age, que opera em nós, age para além de uma crença e começa a moldar o caráter e conduzir a ética. O texto não para na fé como conceito, ele mostra como isso se torna prático. Veja então, como o verso 3 diz, confia no Senhor e faz o bem. Ele une a fé à obediência. Ele diz que é necessário não apenas confiar que Deus conduz, mas se comportar como alguém que crê. E aqui está a grande distinção. Porque se há uma promessa de vida para o justo, se há uma promessa de bênção para o justo, é necessário que ele compreenda
que isso vai ser de acordo com as suas obras, com o seu caminhar. E aqui eu não estou falando de salvação, que é estritamente pela graça. Eu estou falando do andar dos justos, que se espelham em boas obras de fé. A fé, ela é comprovada, ela é colocada de forma externa e visível a partir das escolhas que nós fazemos no cotidiano. É quando as ofertas se apresentam para nós e nós escolhemos o sim ou o não. É quando nós somos tentados a cair em alguma tentação e nós resistimos, porque apesar de não ter ninguém olhando, nós sabemos que estamos diante da face de Deus. É quando nós somos confrontados com situações ímpias e nós preferimos dizer não para permanecer firmes no caminho de obediência ao Senhor. É no cotidiano, é no dia a dia que essas coisas se revelam. Isso não é algo que acontece apenas no culto. Isso não é algo que acontece apenas quando nos reunimos. Quando nós estamos aqui, tudo é bom demais. No louvor é bom demais. A gente canta algumas verdades que na segunda-feira se tornam mentiras na nossa vida. E nós precisamos tomar decisões diárias que correspondam à fé que professamos. E é claro, irmãos, quando você falha durante o caminho, quando você erra, faz alguma escolha que não condiz com sua fé, há sempre, como falamos aqui no momento de contrição, a esperança de que Deus nos perdoe, por isso nós confessamos os nossos pecados. Mas isso não é desculpa para que a nossa vida seja mais repleta de erros do que de decisões acertadas. Nós precisamos fazer escolhas que condigam com a nossa fé. Nós precisamos confiar no Senhor, isso é fé, e fazer o bem, escolher corretamente. Então, a tentação de sair e de, quem sabe, experimentar o que o ímpio experimenta, de ir para outras terras, para outros caminhos, para outros campos, é substituído pela declaração proverbial que segue: habita na terra e alimenta-te da verdade. O que nos mostra a firmeza no caminho, a permanência. Habitar é permanecer num determinado lugar, é não arraigar o pé dali para outras localidades. Quem confia no Senhor e faz o bem, permanece, habita. E habita na terra, porque a ideia de terra para o judeu é uma ideia de herdar promessas. Portanto, quando Deus prometeu terra, o povo saiu do Egito, saiu peregrino, andou pelo deserto, experimentou sinais extraordinários, mas ainda não estava satisfeito, ainda que a presença de Deus estivesse com eles, porque a expectativa era de que a confirmação de que Deus estava os abençoando era a possessão de uma terra. Por isso, habitar a terra, fincar os pés num pedaço de terra que Deus prometeu, é a plena convicção de que Deus está de fato abençoando. E isso é uma das razões pelas quais, quando Deus quis julgar o seu povo, ele os arrancou da terra prometida e os levou para o cativeiro. Portanto, permanecer, habitar na terra, é viver debaixo da bênção do Deus que se estende sobre o seu povo e abençoa aqueles que nele confiam. Habitar a terra e alimentar-se da verdade é encher o coração com as promessas divinas. Porque enquanto o ímpio, ele vive alimentando a sua alma de deleites que muitas vezes são odiosos diante do Senhor, o justo, ele habita no lugar da bênção de Deus e não oscila entre inveja e desespero, mas ele experimenta diariamente a verdade de Deus. Deus não chamou o justo para competir com o ímpio, para ver quem consegue mais em menos tempo. A perenidade da vida com Deus nos chama a confiar e a permanecer. E essas duas coisas podem ser sintetizadas numa palavra: perseverança. A perseverança, ela emerge exatamente quando as dúvidas chegam até nós. A perseverança, ela acontece quando a tentação bate a porta. A perseverança, ela ocorre quando você é tentado a desviar os pés, mas decide permanecer no caminho. Quando nós fazemos as escolhas adequadas da vida, as escolhas corretas para viver na presença de Deus, é então
que nós seguimos em paz, habitando na terra, nos alimentando da verdade, perseverando dia após dia, apesar da aparente injustiça que nós identificamos em diversas situações. Mas se, em primeiro lugar, nós precisamos aprender a confiança que guia o proceder, em segundo lugar, eu quero chamar a sua atenção para a satisfação no que de fato satisfaz. Veja como ele fala no verso 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Depois de ensinar a confiar, Davi fala sobre onde o justo deve buscar prazer. A alma humana é sempre movida por desejos. E quando nós desejamos algo, nós vamos atrás. E há uma proporção entre os nossos esforços e o tamanho desse desejo. Quanto maior é a sua vontade de obter algo, maior serão as forças que você investirá na concretização desse algo que você deseja. Então Davi fala sobre onde é que o justo deve buscar prazer. Se a alma humana é movida dessa forma, o problema é quando o coração se acostuma a buscar satisfação nas conquistas, nas posses, nas comparações. E isso traz um grave problema, porque revela a idolatria do nosso coração. Tudo aquilo que coloca-se diante de nós e exige de nós um esforço tão grande para a conquista, que se torna a satisfação do nosso coração, que se torna o prazer da nossa alma, é idolatria. Não pense que idolatria, e nós estamos na virada aí da Reforma, comemoramos sexta-feira os 508 anos da Reforma Protestante, e nós costumamos bater nessa tecla e dizer que não podemos cair em idolatria, e aí às vezes a pessoa acha que idolatria é só quando você constrói uma imagem de um santo ou de uma divindade e se prostra diante dele. Na verdade, como bem disse Calvino, o coração humano é uma fábrica de ídolos. Nós costumamos construir ídolos das mais diversas fontes e formas para satisfazer a nossa alma. Mas quando nós fazemos isso, nós estamos direcionando para o lugar errado aquilo que deveria ser redirecionado no momento em que conhecemos o Senhor. É fácil olhar ao redor e pensar que a felicidade está nos mesmos lugares onde o mundo procura: sucesso, segurança, reconhecimento, dinheiro, status, promoção. Mas não é nisso que está a nossa alegria. A maioria dos comentários sobre o Salmo 37, quando falam sobre o verso 4, eles convergem em um ponto central aqui. Eles dizem que a fé madura transforma o prazer. O verbo hebraico aqui, alnad, é deleitar-se. E a ideia carrega aqui o sentido de um prazer requintado, de algo suave, de um prazer perene, de algo forte, que deve então preencher a alma. É usado em contextos de alegria espiritual, de comunhão com Deus. Assim, o texto não convida o justo a pedir o que quiser, na esperança de que será atendido. Mas o versículo, na verdade, nos convida a redefinir qual é o centro do nosso prazer. Veja, então, que agrada-te do Senhor, ou talvez na sua versão, deleita-te também no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, não quer dizer goste de Deus, que Ele vai atender os seus pedidos, como se Ele fosse o gênio da lâmpada, que você esfrega e de repente pede dinheiro, casa, emprego, bens, propriedade, e Ele realiza. A verdade é que o texto diz: se o seu desejo está para o Senhor, se o seu coração for redirecionado para encontrar no Senhor satisfação, Ele satisfará o desejo do seu coração. Ele satisfará a sua alma. Ah, irmãos, é como se nós estivéssemos juntos, dizendo: se eu tiver somente a Ti, eu tenho tudo o que eu preciso. Se essa alegria gera contentamento e estabilidade emocional, o oposto da inveja acontecerá no nosso coração.
E o oposto da inveja é satisfação plena, porque a inveja é aquele fruto da carne de alguém que está tão insatisfeito com o que tem, que deseja o que é do outro, mas alguém que está pleno naquilo que deseja, satisfeito com o Deus que alimenta a alma, não pode invejar nada, mas deleita-se satisfeito com o Senhor. Olha que belo trecho das Confissões de Agostinho. Ele nos presenteia no livro 1, no capítulo 1, no primeiro parágrafo. Grande és tu, Senhor, e sumamente digno de louvor. Grande é o teu poder, e a tua sabedoria não tem medida. E o homem quer louvar-te, este pequeno fragmento da tua criação. O homem que traz consigo a sua mortalidade, que leva o testemunho do seu pecado e o testemunho de que o Senhor resiste aos soberbos. Apesar de tudo isso, o homem quer louvar-te. Este pequeno fragmento da tua criação, tu mesmo o incitas a isso, fazendo com que encontre o seu prazer em louvar-te, porque nos fizestes para ti. E o nosso coração estará inquieto enquanto não repousar em ti. Essa é a verdade de quem encontra em Deus prazer. Enquanto nós estivermos sem o nosso centro redefinido, nós estaremos tateando, procurando alguma coisa para substituir o Senhor, para que o nosso coração se satisfaça em coisas, em ídolos. Mas Ele nos fez para Ele, como bem disse Agostinho. E o nosso coração andará inquieto, enquanto não encontrar nele toda a satisfação. O que é que diz o nosso catecismo? Para que é que nós fomos criados? Nós fomos criados e o fim supremo, último, principal de todo homem é glorificar a Deus e encontrar nele todo o seu prazer. Portanto, irmãos, se em primeiro lugar nós somos convocados a aprender sobre a confiança que guia o proceder, nesse segundo momento, nesse verso 4, nós precisamos aprender a satisfação no que de fato satisfaz. Redirecione o seu coração, redirecione o objeto dos seus desejos, troque coisas pelo Senhor, e certamente o seu coração estará alegre, feliz, mais do que você pensa. Mas em terceiro lugar, nós devemos aprender sobre o caminho de uma vida de entrega. Ele diz nos versos 5 e 6, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. Entregar ao Senhor, no hebraico, é galau, é rolar. É a ideia de que eu tenho algo aqui, nas minhas mãos, e eu rolo para as mãos de outra pessoa. Então, entregar o caminho é eu tirar esse caminho, o meu caminho, das minhas próprias mãos e rolar para as mãos de Deus. E deixar o meu caminho, a minha vida, o meu trajeto, os meus planos, o meu futuro, as minhas expectativas, os meus sonhos, os meus medos, os meus temores, não mais na minha mão, mas rolar para a mão do Senhor. Ora, se eu sou convidado a confiar no Senhor e a me deleitar no Senhor, conhecendo esse Deus de forma tão íntima e profunda, não seria muito melhor tirar das minhas próprias mãos o caminho da minha vida e colocar nas mãos daquele que é a satisfação da minha alma? Não seria ele muito mais adequado, muito mais capaz de guiar a minha vida, de dirigir os meus passos, de determinar os meus anos, de pôr limite aos meus dias? Não seria ele muito mais habilidoso em fazer isso de uma forma muito mais caprichosa do que eu posso fazer? Ou qual de vós, por mais que se esforce, como disse o Senhor Jesus,
pode acrescentar um côvado, a distância de um cotovelo, à estatura da sua vida. Mas nas mãos do Senhor, nós estamos seguros. Olhe a sua vida, o seu caminho, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E essa confiança se dá por alguém que conhece o Senhor. E quando nós conhecemos o Senhor, nós conhecemos que Ele é soberano, que nada pode frustrar os seus desígnios. Nós conhecemos que Ele tem o poder de conduzir toda a história e de definir todo o curso da humanidade. Ele não definiria também as pequenas coisas que acontecem no seu dia. Não seria Ele também capaz de intervir no seu cotidiano de tal modo que as coisas que o seu dia traz para você sejam decorrentes da soberania desse Deus que conduz todas as coisas? Irmãos, nós temos sempre aquele confronto de ver Deus soberano e confiar muito pouco. Sabe por quê? Porque nós entendemos que Deus é soberano sobre aquilo que é macro, sobre aquilo que é grande. Nós sabemos que Deus trouxe tudo à existência. Bum! E tudo veio a existir. Nós sabemos que Deus governa o universo, então todas as estrelas, todos os astros só existem e se mantêm porque Deus governa. Mas nós precisamos sair dessa macro-soberania para aquilo que Agostinho chama de soberania meticulosa. Deus é soberano nos mínimos detalhes, nas pequenas coisas. Ele se importa com os pequenos traços do seu dia, com os pequenos momentos que você enfrenta, com as dificuldades que você coloca diante dele. Ele cuida de cada detalhe. Deus é soberano sobre o macrocosmos, mas também sobre o seu microcosmos, sobre a sua vida pequena, ínfima, diante de um Deus grandioso. Ele se importa, ele vê, ele cuida, ele guia. Ele é soberano, mas Ele também é sábio. E ora, irmão, se eu confio que Deus é sábio e sabe o que faz, se eu sei que a sabedoria dEle excede a minha compreensão, que eu não consigo alcançar a profundidade dos seus pensamentos, por que então não confiar que um Deus todo-poderoso, soberano e perfeitamente bom, que é dotado de uma sabedoria insondável, possa guiar os meus dias e os meus passos? Como eu preciso aprender a confiar. Como nós precisamos, irmãos, aprender a rolar a vida e o destino das nossas mãos para as mãos daquele que é soberano, sábio, bom, justo, fiel, perfeito. Quando nós conhecemos o Senhor, não apenas em citar seus atributos, mas em experimentar na nossa vida a confiança em tudo que Ele é. Sabe, eu não estou falando de uma doutrina vazia. Eu estou falando daquilo que Deus de fato é, que revela ao seu povo e nos convida a experimentarmos. É um Deus que nos manda confiar, deleitar e entregar. Ele cuida de você. Por maior que seja a sua inquietação, Ele cuida de você. Por maior que seja o seu problema, a sua dificuldade, a sua angústia, a sua tribulação, Ele cuida de você. Não é apenas dos fatos da vida, é de você, é da sua pessoa. Ele se importa com você. Ele entrou em aliança com você. Se você faz parte do povo da aliança, esse Deus soberano que nos convida a entregar, a descansar, a confiar, Ele cuida de mim e de você. Rola a posse do teu destino, da tua vida, da tua mão, para as mãos daquele que é muito mais capaz que você. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Agora veja que Ele faz com que a sua justiça se sobressaia. À medida que Ele age, à medida que Ele coordena os fatos e que Ele cuida de você,
Ele cuida a tal ponto que a sua justiça apareça, se sobressaia. Veja que o verso 6 diz que ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Logo, confiar que Deus faz é saber também o que é que Ele vai fazer. Deus não nos deixa, irmãos, sob aquela nuvem de mistério, sabe? Sem saber o que é que vai acontecer. Eu não sei exatamente os fatos do dia de amanhã, mas eu sei os princípios que guiam a história e que fazem com que Deus governe determinadas coisas na nossa vida. Ele faz essas coisas para que a justiça seja sobressalente. Ele faz essas coisas para que haja distinção entre o que serve a Deus e o que não serve. Ele cuida das nossas vidas, guiando os nossos passos a tal ponto que a justiça do justo floresce enquanto a maldade do ímpio o traga. Percebe que Ele fará a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Você consegue olhar para o sol ao meio-dia aqui em João Pessoa? Talvez na Irlanda você até consiga. Mas aqui em João Pessoa eu advirto, eu acho que o Ministério da Saúde também adverte, não ouse olhar para o sol ao meio-dia, a menos que você tenha vários filtros que livre os seus olhos de queimar a retina. Porque uma luz como essa, que é uma luz resplandecente, incandescente, chama a atenção de tal forma que nós não precisamos focar nisso. Mas é evidente. Você não precisa olhar para o sol para saber que ele brilha. Você não precisa focar os seus olhos no sol do meio-dia para perceber a sua claridade e o seu calor. Assim também é a justiça daquele que serve o Senhor. Ele faz a nossa justiça sobressalente a tal ponto que não é necessário que as pessoas estejam focando em você, mas as suas boas obras testificam e glorificam a Deus. Jesus disse que é impossível esconder uma cidade sobre o monte. É impossível fazer isso. Quando eu viajava, normalmente, do interior para aqui, para João Pessoa, chegava num ponto da estrada, e você que viaja também deve ter esse costume, que a gente via João Pessoa ao longe, aquela cidade toda iluminada. Não dá para esconder. Agora, João Pessoa fica numa planície. Imagina uma cidade edificada sobre um monte. E é claro que no tempo bíblico as cidades não tinham as luzes que nós temos, mas ainda assim elas tinham muros, fortificações, tochas, lâmpadas naturais de tochas espalhadas pela cidade, a tal ponto que qualquer viajante que trilhasse o caminho e olhasse ao longe para o monte, perceberia que aquela cidade está ali fortificada, edificada e viva. Não se esconde algo desse tipo. Da mesma maneira, aquele que confia no Senhor e que entrega o seu caminho a Ele, que se deleita nele, que deixa o seu destino nas mãos de quem tudo pode, a sua justiça será sobressalente. E essa é a grande distinção entre ímpios e puros, entre justos e injustos, entre quem serve a Deus e quem não serve. Há um personagem da história, William Wilberforce. É um jovem político inglês que conheceu o Evangelho ainda na sua juventude. E ele acordava cedo, lia a Bíblia, buscava o Senhor, fazia anotações nos seus diários, até que num determinado momento Deus o chamou para a vida política. Ele se envolveu com aquilo e ele tinha algumas verdades na sua mente pelas quais ele precisava lutar. Uma delas era pela abolição da escravidão. Durante décadas, ele enfrentou zombarias, derrotas, isolamento político. Até aqueles que pareciam ser aliados o traíam. E quando chegava na votação, os seus projetos eram sempre derrotados e arquivados. O tempo passa, ele confia que a justiça de Deus prevalece,
Ele persiste nas mesmas ideias e nas mesmas lutas que ele considera justa. E depois de algum tempo, algumas pessoas já o exortando a esquecer disso, a deixar isso para lá, que ele nunca iria vencer, foi exatamente o que aconteceu. Poucos dias antes de morrer, Wilberforce recebeu a notícia de que o parlamento havia aprovado a lei que aboliria definitivamente a escravidão. A justiça que ele cria e praticava brilhou como a luz e resplandeceu como o meio-dia. E trouxe essa justiça agora para beneficiar diversas pessoas que tiveram a sua escravidão abolida. Deus fez sobressair a causa do justo, não por mérito humano, mas porque um servo confiou que o futuro pertence ao Senhor e permaneceu firme quando tudo dizia para ele desistir, para ele parar. Portanto, nomeie o peso, escreva o assunto que lhe inquieta, seja uma pessoa, um prazo, um risco, coloca isso nas mãos de Deus. Obedeça claramente ao Senhor. Não ache que a vontade de Deus é algo obscuro, que você precisa estar orando, Senhor, me mostra qual é a tua vontade. A vontade de Deus está revelada. E você consegue descobri-la facilmente pela leitura das Escrituras, pelos princípios gerais da palavra de Deus, pela razão simples, pela providência divina, a maneira como Ele guia todas as coisas. E então, espera pelo Senhor, que fará com que a sua justiça sobressaia ao meio-dia. Mas o texto ainda nos dá mais um provérbio no verso 7, nos ensinando agora a descansar. E esse descanso é um descanso esperançoso. Não é um descanso de alguém que desistiu e agora eu vou descansar dessa luta porque ela não tem possibilidade de vitória. É o descanso de alguém que sabe que a sua luta não está nas suas mãos. E por isso ele pode esperar confiadamente. E se eu posso esperar confiadamente, eu posso também descansar com quietude na alma, com tranquilidade. Então descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Descansar no Senhor e esperar nele, aqui o verbo é ficar quieto, em silêncio. É a quietude de quem crê na intervenção final de Deus. É aquilo que nos faz acreditar que Deus fará o resultado para a glória do seu nome. Não é apatia, é fé em repouso e progresso. Porque quem entregou, agora espera o meio-dia do Senhor. Espera que a hora chegue para que Ele faça resplandecer a sua justiça. Note que o bloco 1 a 11 é o remédio para a inveja. Não é o barulho ou a pressa. É uma sequência: confiar, deleitar, entregar, descansar. Não espera tranquila de quem sabe em quem está esperando. A ira rouba a esperança. O salmo mira na tentação de ferver por causa do sucesso do ímpio. Mas essa indignação, ansiedade, comparação, isso deve ser cortado do seu ciclo, justamente com a expressão não te irrites, não te indignes, porque a quietude não é a negação da realidade, é a leitura convicta de que Deus conduz para o fim adequado, de que Ele está guiando de tal modo que eu posso descansar e aquietar a alma. Sossega coração, acalma-te, porque Deus conduz a história. Descansa nele. Porque a quietude não é negação, porque Deus retribuirá e fará sobressair a justiça. Essa convicção sustenta a espera. Os ritmos de espera são diferentes, mas você pode separar minutos do seu dia para agradecer a Deus porque Ele conduz a sua história. Você pode separar tempos do seu dia
para ler palavras como essa nas Escrituras, que mostram que apesar de tudo parecer que está bagunçado, na verdade existe um Deus que está pondo o mundo em ordem, que está conduzindo todas as coisas e que ao final ordenará toda a criação em uma nova criação, segundo os seus propósitos. Por isso, tenha uma obediência discreta. Você não precisa de autopromoção. Você não precisa declarar aos outros grandemente, fortemente, que você é justo, que você é bom, que você é obediente. Não se preocupe com a autopromoção. É Deus que faz com que a justiça sobressaia. Então, somente descanse, deleite-se, confie, se agrade, e o Senhor vai conduzindo a vida. Ore, mas ore sabendo que Deus tem o seu próprio relógio e não anda segundo o nosso cronômetro. Ele faz as coisas ao seu tempo. E o meio-dia de Deus nada tem a ver com o meu cálculo de quando é que deve dar meio-dia. Ele faz na hora que quer. E a hora que ele calcula é sempre muito melhor do que a hora que eu acho que deve acontecer. Por fim, sabe aquela história do gênio da lâmpada e dos 3 pedidos? A maioria pediria saúde, riqueza, felicidade, mas o salmista mostra que a vida não é movida por pedidos atendidos, e sim por corações transformados. Deus não é um gênio que realiza vontades, é um Pai soberano que guia o caminho daqueles que nele confiam. E o justo aprende que não precisa de 3 desejos, precisa de pelo menos 4 atitudes. Primeiro, confiar no Senhor e fazer o bem. Segundo, deleitar-se no Senhor, redirecionando o centro do seu prazer. Terceiro, entregue o seu caminho ao Senhor, reconhecendo que Ele cuida muito melhor da sua vida do que você mesmo pode cuidar. Em quarto, descanse, espere, porque aquele que faz muito melhor. E quando nós virmos o resultado, nós nos surpreenderemos e certamente diremos ao final: valeu a pena confiar, valeu a pena esperar. Deus nos surpreendeu e fez muito melhor do que eu mesmo poderia fazer. Amém? Vamos orar, queridos? Pai Santo, como é bom ver que a Tua palavra nos traz pérolas de sabedoria. E como é sábio poder aprender a confiar, a deleitar, a entregar, a descansar. Porque se conhecemos quem o Senhor é, essas ações devem guiar a nossa vida, devem guiar o nosso cotidiano. Não os barulhos desse mundo, os ruídos das vidas dos ímpios, as aparentes alegrias que tentam despertar em nós inveja, mas a certeza de que há um Deus nos céus, que entra em aliança com o seu povo, que deve ser o objeto do nosso desejo e da nossa satisfação. Sim, Senhor, na convicção de quem o Senhor é, e na relação íntima com o Senhor, ao ponto de estarmos satisfeitos contigo, podermos descansar com quietude na alma, em saber que o Senhor conduz, que o Senhor realiza, que o Senhor faz a justiça sobressalente e que o Senhor dá o fim que desejamos, porque o Senhor é quem guia o teu povo com a tua boa e poderosa mão. Nós te agradecemos e te oramos em nome de Jesus. Amém.